7º parágrafo, aí o irmão pode abrir a sua confissão, tá? Você que a tem. Vai falar sobre a recepção da ceia do Senhor. Né? Os 2 últimos parágrafos, especificamente, tratam de quem deve participar e quem não deve participar no último parágrafo. Tá? Mas hoje, devido ao tempo e para não fazer nada corrido, né, nós vamos só analisar o parágrafo 7. Tá? Que vai dizer o seguinte, já está passando ali na tela. Os que comungam dignamente, perceba as palavras, cada palavra é importante aí da confissão. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desta ordenança, em seguida também interiormente pela fé, realmente e de fato, não de maneira carnal e corporeamente, mas espiritualmente, recebem e alimentam-se de Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. O corpo e sangue de Cristo, não sendo corporais ou carnais, mas espiritualmente presentes pela fé dos crentes nessa ordenança. Como estão os próprios elementos aos seus sentidos exteriores. Tá? Então, a confissão fala sobre aqueles que participam de forma digna, devemos abordar isso, e entender mais uma vez este ponto, do que é comungar de Cristo crucificado, através de elementos exteriores. E se os irmãos perceberam, é enfatizado 2 vezes que esta comunhão ou comungar com Cristo ocorre espiritualmente. 2 vezes é dito isso. E não corporeamente ou carnal, porque isso aqui é uma crítica, é uma refutação do que a Igreja Católica Romana pratica. Tá bom? Mas é algo que ocorre pela fé e sim, de fato, nós experimentamos e nos alimentamos de Cristo, espiritualmente. Tá bom? Então veremos com mais calma este parágrafo. Seguindo, primeira coisa, o que significa receptores dignos? A nossa confissão, ao colocar desta forma, automaticamente abre o precedente de que existem os indignos. Então a ceia por si só, né? E como o contexto da época de quem nós recebemos esta confissão, nós vimos inclusive hoje que John Bunyan era aquele que era adepto à ceia aberta, foi duramente criticado pela maioria dos batistas da época, porque entendem que a ceia do Senhor por si só, ela já existe uma separação. Ela já coloca receptores dignos, ou seja, pessoas que são habilitadas para ela, ou seja, existem critérios para a ceia do Senhor. Automaticamente, algumas pessoas vão ficar de fora porque não atendem esses critérios. Então, a ceia, amados, ela é algo exclusivo. A ceia do Senhor é algo separado, assim como o batismo. Nós podemos sair batizando qualquer pessoa? Não podemos. Então, quando ela fala de receptores dignos, o que ela está querendo dizer? Aí no slide responde: somente os verdadeiros crentes, que também são membros de igrejas particulares de Cristo, podem participar desta ordenança. Então, um dos critérios é ser crente verdadeiro. E como eu sei que uma pessoa é um crente verdadeiro? A árvore boa pode dar maus frutos? Vocês leram isso hoje de novo, em Mateus 12. Então, significa o quê? Que essa pessoa anda em obras de caridade. Essa pessoa, ela contém o fruto do Espírito dentro dela. Ela anda em arrependimento. Ela tem um conceito sobre si de que ela necessita de Cristo. Ela anda na dependência de Cristo. Isso são características de uma vida piedosa. Um coração compassivo. E como que isso é visto também exteriormente? Ele faz parte de uma igreja local,
uma igreja particular de Cristo. Ele está inserido em um corpo de Cristo, seja onde for, porque Cristo tem as suas igrejas espalhadas por aí. Então são características daqueles que comungam. Tá? Um desigrejado pode participar da ceia do Senhor? Não. Porque uma das características é essa. Tá? Então isso está implícito nas declarações do parágrafo 1, que dizem que a ceia foi instituída por Jesus para ser observada nas suas igrejas. E aqui vem uma resposta que eu fiz alguns dias atrás. É necessário o batismo para a ceia? E o que é o batismo? Lembrando das duas características que foram colocadas aqui. Verdadeiros crentes e participantes, membros de igrejas de Cristo, igrejas locais, não a universal. Tá? Porque por ser um crente verdadeiro, automaticamente eu faço parte da igreja universal. Mas qual é a forma que eu formalizo que o camarada é um crente verdadeiro? Batismo. Tá? Então é aquela questão, o batismo salva? Não. Mas um crente quer ser batizado? Claro, porque eu quero formalizar isso. Então o batismo é a forma que ele formaliza e automaticamente é inserido no corpo de uma igreja. Entende? Então o batismo e ceia, eles estão correlacionados em alguns níveis, sim. E nós não podemos descartar um e beneficiar o outro. Nós temos que olhar para o jogo completo da Bíblia. Tá? Lembrando que quais são as formas de nós olharmos e dizermos, não, esse camarada é crente verdadeiro. Porque o batismo passa pelo crivo da igreja. E o que a igreja liga aqui na terra é ligado no céu? Mateus 18. Então o batismo é importante. É a formalização de que a igreja reconhece, a igreja de Cristo, que aquele novo camarada ou aquela pessoa realmente tem andado em novidade de vida. Então é importante o batismo? Podemos descartar o batismo? Não podemos. Tá? É um grande critério para nós. Como eu já ilustrei para os irmãos. Como é que eu sei que a Laura se formou na faculdade? Diploma reconhecido, timbrado, né? Alguém formalizou. E se ela saísse falando aí por aí? Não, eu sou formada. Não, eu sou formada, né? Ia ficar talvez um pouco duvidoso. Mas ela tem um diploma. Assim espera, né? Já pegou? Já? Ah, tá bom. Não comprou lá no Brás não, né? Ah, então tá bom. Porque vende também, né? Como tem crente aí também que fizeram uns batismos meio doidos aí, né? E estão aí. Mas os irmãos entenderam, né? A correlação das coisas. O que torna um receptor digno? O que torna uma pessoa digna quanto a isso? Então, continuando. Os batistas abreviaram muito o seu capítulo sobre os sacramentos, né? Do batismo e da ceia do Senhor, principalmente o capítulo 28. E uma das afirmações no capítulo mais longo da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 27 dos sacramentos, indica que um dos objetivos destas ordenanças é colocar uma diferença visível entre aqueles que pertencem à igreja e aqueles que pertencem ao resto do mundo. A ceia do Senhor, ela estabelece para nós, sabe aquele transferir de Colossenses 1, nos transferiu de um reino de trevas para um reino de luz? Qual que é a forma visível que nós representamos isto? Aqui. Então é lógico que a ceia do Senhor distingue um povo de outro. Em uma linguagem mais dura, os filhos do amor para os filhos da ira. Agora pense que tamanha blasfêmia nós cometemos se oferecermos a ceia do Senhor a pessoas que não comungam de Cristo. As pessoas que não têm andado em obediência ao Evangelho. Que direito nós temos de dizer que uma pessoa faz parte do reino de Cristo, sendo que o próprio Cristo não a caracteriza desta forma? Então, por isso que nós temos a ceia fechada, irmãos. Para não incorrermos neste erro. Tá? O que as igrejas hoje, a maioria delas, não tem essa preocupação.
Qualquer um que chega participa. E a igreja é responsável pelas ordenanças. Vocês lembram lá do termo dispenseiros, né? Quem que são os mordomos? Quem que são os responsáveis pela administração do batismo e da ceia? Os ministros. Então um dia, se o Felipe for pastor, aí ele avalia se ele vai dar a ceia para todo mundo, mas sabendo sobre este risco. Principalmente sobre o que significa ceia. Tá? Então, continuando, existe também outra implicação. Os verdadeiros crentes que recebem os elementos da ceia do Senhor devem fazê-lo de forma digna, incluindo o exercício atual da fé em Cristo, enquanto participam. A confissão fala daqueles que recebem Cristo interiormente pela fé, e afirma que ele está espiritualmente presente à fé dos crentes. Ao falar desta forma, a confissão faz duas observações, que veremos mais agora para frente. Primeira, forma digna, um ato de fé. Se estamos recebendo Cristo pela fé, então deve-se constatar isto. Primeiro, a graça não é recebida automaticamente na ceia do Senhor. Não é porque chamamos de meios de graça que significa que automaticamente você recebe graça aqui. É necessário o quê? Para que esse meio de graça seja eficaz. O que precede o meio de graça? A fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Qualquer meio de graça. Ah, eu estou orando. Automaticamente Deus vai te abençoar? Não. Agora, se você fizer segundo a sua vontade, e em nome de Cristo, o que ele diz para nós em sua palavra? Que nos atenderá. Né? Que eu buscarei e receberei. Tá? Que eu baterei a porta, né? Realmente ele vai me atender. Mas quando é de acordo com a sua vontade e pela fé em Cristo. A ceia não é diferente. Tá? Então não é por estar participando dela que automaticamente você vai ser alimentado espiritualmente. Não a recebemos simplesmente porque ela é administrada de acordo com as Escrituras e porque estamos fisicamente presentes. Não. Temos que exercer fé enquanto comemos e bebemos, se quisermos ser beneficiados. Tá? Temos de evitar uma adoção prática da doutrina católica romana dos sacramentos, que funciona como ex opere operato. Ou seja, um meio em si mesmo. Para usar as palavras de Jesus de acordo com a nossa fé. Assim será para nós. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Vocês estão vendo as curas de Jesus nos evangelhos. Vocês perceberam que isso ele repete várias vezes nos milagres? Né? A sua fé te curou. Vá e seja feito conforme a sua fé. Ou seja, nem mesmo Cristo em si, o coxo que nós vimos em Atos, Gessé, qual é a justificativa da cura do coxo lá que Pedro diz? A fé. A fé que ele teve em Cristo. Tá? Então nós temos que entender esta questão. Talvez você esteja participando da ceia do Senhor e não esteja sendo beneficiado. Por quê? Porque você não está tendo fé no ato. Você não está olhando para Cristo verdadeiramente pela fé. Tá? Então, amados, a ceia ela é tão abençoadora, ela é tão sacra, que Cristo olhou para nós, seres finitos e materiais, e nos deixou meios visíveis para estarmos exercendo a nossa fé. Assim como Deus deixou o arco-íris, e não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas para que nós possamos olhar para o arco-íris e lembrar de quem? Do quê? Do pacto noético. De que Deus preservaria a terra. De que ele não mais faria como ele fez com o dilúvio. Ou seja, um ato de misericórdia. Cristo nos deixou a ceia do Senhor. Para nos lembrarmos dele. Como é que eu lembro dele? Pela fé. Pela fé. Então não é simplesmente por estar presente na igreja. Por ser o dia de ceia, por estar pegando os elementos, que significa que está ocorrendo alguma coisa. Você pode simplesmente só estar comendo realmente pão e bebendo
que era para ser vinho, né? Vinho, né? Dá até dificuldade agora falar suco de uva, né? É vinho, né? Biblicamente é vinho. Então a forma digna, primeiro, tem que ser um ato de fervos. Logo, a forma indigna, que eu sei que não é o foco desse capítulo aqui, né, desse parágrafo, mas eu tenho que contrapor, né, porque muitos podem estar indignamente, mesmo sendo um crente, né, participando. Como? Segundo ponto, receber dignamente significa que devemos evitar tipos de atitudes pecaminosas e conduta. Indignamente, não necessariamente é só você rejeitar a Cristo. Porque você pode muito bem, pela pecaminosidade do seu coração, estar tendo uma atitude incrédula na ceia e uma atitude não condizente com as Escrituras. O que nós temos que tomar cuidado. Então veja, que Paulo chama de comer e beber de maneira indigna e que traz consequências. Traz consequências. Em 1 Coríntios 11, 27 a 34, ele diz claramente sobre isso. Eu leio aqui praticamente todo domingo, né? E isso inclui os tipos de pecados mencionados neste capítulo. Olha só, primeiro, pecados de grosseira e indelicadeza para com os nossos irmãos, que está lá em 1 Coríntios, nos versos 21 a 22 e versos 33 e 34. Que é o que esse ato de indelicadeza com os nossos irmãos? Paulo diz, vocês comem, se embriagam e nem se preocupam com seus irmãos. Qual que era o problema da igreja de 1 Coríntios? Comunhão. Então, nós podemos estar participando da ceia de uma forma indigna pelo trato que nós estamos tendo com os nossos irmãos. Pela forma como nós temos conduzido a igreja do Senhor. E nós devemos pensar nisso. Segundo ponto, que nos torna de forma indigna participar da ceia, pecados de irreflexão e irreverência para com o nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós. E em cuja presença estamos a comer esta refeição sagrada. Por isso, Paulo exorta-nos ao quê? A fazer o quê? Examinarmos-nos. Para não sermos culpados de uma participação tão indigna. Para que serve o autoexame? Autoexame, olha só. Examine-se o homem a si mesmo. Para quê, pastor? Para que serve isso? Para que você olhe para o seu coração. E você não esteja se assentando ao que Paulo diz no capítulo 10, na mesa dos demônios e na mesa de Cristo ao mesmo tempo. Domingo é crente. Mas durante a semana inteira fica vendo pornografia e imoralidade sexual. Aí chega no momento da ceia do Senhor como se Cristo não conhecesse o seu coração. E nada toca neste assunto, porque é um ídolo. E você participa da ceia. Sem ao menos reconhecer quem você tem sido e buscar arrependimento quanto a isso. É indigno. Isso é indigno. O autoexame é para que você tenha uma transparência perante Cristo. Veja, várias coisas devem ser levantadas em conta para que evitemos erros comuns associados a esse autoexame. Tá? Então, mesmo sendo um crente, tá? E Paulo diz, por isso que muitos estão enfermos, né? Muitos estão doentes e muitos, inclusive, morreram. Tá? A disciplina de Deus tem vários níveis, irmãos. E você deveria temer, ao participar da ceia, temer ao Senhor. Tá? Porque se Ele está, e nós estamos afirmando que Ele está presente, não está presente? Cristo não está presente na ceia? Ele não está conosco? Quem que você então está comungando?
Você está comungando com aquele que Isaías não teve nem coragem de olhar. Você está comungando com aquele que é santo, santo, santo. E você deve pensar, fazer o autoexame e saber que ele te conhece e o que você tem feito durante a semana. E não participar de uma maneira, como é colocado aqui, em uma irreflexão e uma irreverência. Deve ser um momento de alta reverência perante o Senhor. Alta reverência. Não é brincadeira. Não é só um suquinho e um pãozinho. Não, é o próprio Cristo que nós estamos comungando. Pela fé. Sobre o autoexame, continuando, tem alguns detalhes sobre o autoexame que nós precisamos saber. Primeiro, não devemos deixar que o autoexame transforme a ceia do Senhor num exercício de tristeza e desgraça. Você tem que ter um equilíbrio quanto a isso. Porque ser reverente e temer a Cristo não significa que você deve ter medo e se transformar esse momento em um momento de terror. Tá? Você tem que ter equilíbrio quanto a isso. Como este mesmo capítulo declara no parágrafo 2, a ceia é uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus. O que é oblação? Sacrifício. Tá? Nós estamos aqui oferecendo algo, né, que envolve uma adoração a Deus. É um ato de adoração. Adoramos pelo quê? Lembramos de Cristo. E o que representa Cristo para nós? Redentor é aquele que expiou nossos pecados. Em segundo lugar, devemos lembrar que o autoexame que fazemos para preparar nossos corações para a ceia do Senhor, tá? Preparar o nosso coração não deve ser considerado peculiar ou limitado à ceia do Senhor. Como Jesus ensinou em Mateus 5, 23 a 24, devemos ter cuidado de ter uma boa consciência sempre que estivermos prestes a participar na adoração a Deus, seja um culto, seja o que for. Ou seja, o autoexame não é só para a Santa Ceia. O autoexame é a todo momento que você está em um ato de adoração ao Senhor. Né? Como que eu já vi crentes falar que fica lendo a Bíblia. Por exemplo, né? Eu não vou nem falar os detalhes, mas, por exemplo, pega a Bíblia e vai ler, né, fazendo as suas necessidades no banheiro. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? A forma, porque ler a Bíblia é um ato de adoração, o que você acha, irmão? Com certeza. E que forma deve ser essa adoração? Com reverência. Vamos fazer culto no lar, mulher. Vamos lá. Todo mundo deitado, debaixo da coberta. É um ato irreverente. Então nós devemos começar a pensar como nós temos lidado com as coisas do Senhor. Tá? Nós temos que começar a ter reverência com aquilo que fazemos. Porque a adoração é o povo se aproximar de Deus e adorá-lo. Se prostrar. A adoração, a palavra grega é prostrar, né? Ou seja, um ato totalmente reverente. Então, não se deve ser considerado somente a ceia do Senhor, tá, irmãos? E de fato, o autoexame não deve ser limitado aos momentos em que nos preparamos para adorar a Deus. Deve ser parte regular da nossa vida cristã diária. Você acordou, né? Teve um monte de sonho lá, escabroso. Isso aí, sabe o que é isso aí? Aí põe a culpa em Satanás, né? Satanás me visitou à noite. É o seu coração, irmão. Sabe por que você sonha com imoralidade sexual? Porque tem no seu coração imoralidade sexual. Tá? Sabe por que você sonha, né, viajando, comendo? Porque o seu coração tem cobiça nessa área. Aí você acorda, você já deve fazer o quê? Um autoexame sobre o seu coração. Então, tudo isso para dizer que o autoexame faz parte inerente da vida do cristão. Parte inerente. Você não tem que ficar esperando eu pregar aqui Colossenses, né, só um exemplo do que aconteceu, para você ficar sabendo que, nossa, não sabia que faltava isso para mim. Não. Isso é sinal de que você não tem olhado para o seu coração da forma que a palavra diz para você olhar.
Eu sei que a pregação expositiva às vezes traz detalhes que nós não enxergamos, mas você deve ter uma diligência quanto a isso. Diária. Diária. Então, amados, lembre-se, como indica 1 Coríntios 11, 29, ele é necessário em nosso relacionamento vertical, não apenas horizontal. Tá? Então, pensem nisso. E só lembrando de Mateus 5, né? 23 a 24, o que diz? Se você está indo lá fazendo uma oferta, né? Levar uma oferta ao Senhor, e lembrar-se de que seu irmão tem algo contra você, né? Ou você tem algo contra seu irmão, que seja. Deixe sua oferta ali. O que significa deixe sua oferta ali? Significa você pausar. Tá? Pausar a sua adoração. Vem para a igreja brigando com a mulher o caminho inteiro. Aí os dois bicudos. Peraí. E vem e adora, como se nada tivesse acontecido. Será que você não está sendo hipócrita? Então pausa, à luz de Mateus 5, pausa a sua adoração, vá se resolver com o seu irmão, depois você retorne e oferte. Ofertar é um ato de adoração? É, lógico que é. Ou seja, Mateus 5 diz para nós que não existe culto. E o que precede o culto é o quê? Nós estarmos em paz e em comunhão com os nossos irmãos. Isso precede o ato de adoração. Porque se eu amo a Deus, eu amo meus irmãos. E como é que eu posso cultuar tendo ressalvas ou não tendo vivido juntamente com a igreja? Como é que eu vou adorar? Como é que eu vou ceiar? Como é que eu vou me batizar? Como aconteceu nessa igreja? Batizamos, né, os bonitos. Aí daqui a um tempo descobrimos que estava vivendo em fornicação contínua. Mentiram para a igreja. E Cristo sabendo de tudo e participando da ceia. Só que Deus é tão bom que ele tem zelo pela sua casa. E ele revela. E é incrível a forma como descobrimos. Se os irmãos estiverem lembrados, né? No aconselhamento, veio algumas queixas e eu, peraí, né? Comecei a fazer algumas perguntas, a sondar as motivações e soltou sem querer. Né? Os pastores têm que ser, amados, perspicazes. Os pastores têm que ter aquela malícia no bom sentido, não a malícia pecaminosa, né? Mas a prudência. Né? Tem que ser astuto. Tem que ser astuto. Justamente para quê? Porque Deus, ele mostra para o corpo, ele cuida do corpo. Tá? E não adianta você acalentar pecado no seu coração. Porque mesmo que a igreja não descubra, o pastor não descubra, você pode se lidar com o pior de todos, que é o Deus que se ira contra os pecados. Tá? Então, estar numa igreja, estar em um ato de adoração, é um ato de seriedade e reverência. Reverência. Tá bom? Alguns textos, né? Coloquei ali Mateus 5, 23, 24. Já citei aqui, mas está escrito ali. Atos 24, 16. Olha só. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Tá? Você tem essa preocupação? Você acorda e se preocupa, eu preciso me manter com minha consciência limpa. Diante de Deus, primeiramente, e diante dos homens. Por isso que o crente, ele não quer ficar devendo para ninguém. Por isso que o crente, ele se preocupa na forma que ele fala com as pessoas de fora. Por isso que o crente, ele se preocupa na forma como ele trabalha para o seu patrão. Tá? Por quê? Porque ele se preocupa com a sua consciência perante Deus e perante os homens. Porém, alguns conseguem a proeza de anular a sua consciência. De ocultar e acalentar pecados de forma a querer criar um mundo paralelo. Acredite, as pessoas criam um mundo paralelo, como se entrasse naquela porta para cá, este mundo fosse que nem Nárnia, né? Pum, abre um portal, aí você entra e outro mundo acontece. Aí você sai naquele portão e pum, outro portal. Aí você volta para o seu mundo. Como se existissem essas duas esferas. Tem na sua cabeça. E você precisa procurar um tratamento quanto a isso, tá? Mas principalmente se arrepender.
Porque isso é loucura. Quem vive em dois mundos é o quê? Isso é esquizofrenia. É esquizofrenia isso aí. Sim ou não? Você só é um indivíduo. Você só tem uma vida. E você prestará conta dessa uma vida que você tem. Então olha os textos. Salmo 139, Davi. Sonda-me, ó Deus. Olha, essa oração de Davi aqui, eu acho que poucos têm coragem de fazer isso. De uma forma sincera. Não com os dois mundos. Mas de uma forma única. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Você já fez essa oração? Você já pediu para Deus fazer isso com você? Já pediu para Deus realmente revelar quem você é? Talvez você se assuste, hein? Talvez você não aceite, viu? Eu, como pastor, já fui falar para algumas pessoas sobre os pecados, elas não aceitaram, várias vezes. E outros pastores, não é assim não. Né? O pastor vem, não, você está fazendo isso, você está pecando nisso. Não. É o Nárnia. Né? É o Nárnia. Porque se tem alguém falando para mim, no mínimo, eu devo refletir e pensar, Senhor, se o irmão está falando, mostra para mim. Porque se ele está falando, no mínimo uma coisa, pode existir a possibilidade de ele estar certo. Então me mostre. Porque ele não falaria para mim à toa, eu acho. Já pensou alguém começa a falar, Isadora está roubando? À toa? Eu acho que no mínimo, viu ela mexendo na bolsa de alguém. É aquele ditado, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Então, no mínimo, você que é sincero consigo mesmo, você sabe que você é muito pior do que aquilo que o irmão está falando. Então, no mínimo, se falar, pode ser que ele esteja certo e eu não esteja enxergando. Vou ponderar e vou considerar as palavras dos irmãos. Ou vou levar em oração. Irmão, obrigado por me avisar. Obrigado pelo zelo do irmão. Mas é necessária maturidade para isso. Mas eu estarei orando para que Deus me mostre isso na sua palavra. E assim eu busque arrependimento no Senhor. Ore por mim, irmão. Acabou, está resolvido. Agora a pessoa, não, eu não sou assim não. Não, pastor, você está errado. Espera aí. Então eu sou mentiroso? Só falta a pessoa sim falar que eu sou. Então, espera aí, eu tenho um pecado em cima do outro pecado. Né? Faça essa oração do Salmo 139. Senhor, sonda-me. Mostra-me. Autoexame não é para te impedir. Tá? O objetivo deste autoexame não é impedir a nossa participação na ceia. Se detectarmos algum pecado no nosso coração ou na nossa vida. Devemos lembrar que a ceia do Senhor é o que tem sido chamado de ordenança dos pecadores. Como o Catecismo de Heidelberg afirma na pergunta 81, abre aspas, para quem é instituída a ceia do Senhor? Aí vem a resposta. Para aqueles que estão verdadeiramente tristes pelos seus pecados, tá? E ainda assim confiam que estes lhes são perdoados por causa de Cristo e que as suas restantes enfermidades são cobertas pela sua paixão e morte. E que também desejam sinceramente ter a sua fé cada vez mais fortalecida e as suas vidas mais santas. Mas os hipócritas e aqueles que não se voltam para Deus com corações sinceros, comem e bebem o juízo para si mesmo. A questão aqui é a hipocrisia da indignidade. A questão é você não ser sincero consigo mesmo. Irmãos, e você sabe disso, irmão? Você que pelo menos já tem aí mais de 2 anos de crente, você já sabe o que é pecado. Você já sabe. Você sabe o que está no seu coração. Eu sei o que está no meu. E é horrível. É horrível. Só que a questão é, vou criar um mundo de Nárnia para isso? Vou jogar um pano em cima disso e fingir que não existe? Isso é tomar a ceia indignamente.
Mas eu, mesmo com essa podridão que existe em mim, olhar para Cristo como um ato de fé e dizendo e clamando que o Senhor me aperfeiçoe, porque eu sei que eu não mereço isto, mas eu creio no Senhor e eu confio no seu sangue para me purificar, para curar as minhas enfermidades. E sair daqui renovado para não pecar mais contra aquilo. E lutar contra você mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. É o seu coração. Aí sim. Então a ceia é para esses que são sinceros, verdadeiros, justos consigo mesmos. Agora não pense que você vai enganar Cristo, meu querido, que você não vai. Você não vai. Cristo sabe cada momento e cada pensamento que você tem. Não se esqueça. Se você não sabe, eu te informo mais uma vez. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Onde você está, ele está. Ele sabe de todas as coisas. Tá? Então, o que é que os receptores dignos recebem? Né? Agora, partindo para o outro ponto da confissão. Então, como foi dito, a confissão menciona a recepção dos elementos visíveis nessa ordenança, é separado aqui para os irmãos, distribuído, né? Os elementos, mas apenas de forma a deixar claro que esses elementos, o pão e o vinho, não são as coisas principais recebidas neste meio de graça. No entanto, há que fazer algumas observações relativas a esta menção dos elementos visíveis. A Igreja Católica Romana argumenta que todos os que participam da Eucaristia, independentemente da fé, recebem o próprio corpo de Cristo e também a graça de Cristo. Tá? Como já vimos. Os luteranos, de forma semelhante. Tá? Também acreditam nisso, que tanto os crentes como os não crentes recebem de fato o corpo de Cristo oralmente. Agora, embora só os crentes o recebam espiritualmente e recebam a graça de Cristo. Nós, os reformados, eu coloquei em amarelo ali, argumentaram contra Roma e Lutero. Que incoerência, né? Parece até ironia. Lutero, que foi um grande reformador, entrou no alvo dos reformadores. Né? Por quê? Porque sua teologia era imperfeita, em muitos aspectos. Então, eles argumentaram contra Roma e Lutero e disseram que Cristo é verdadeiramente recebido, em qualquer sentido, somente através da fé. E esta é a convicção que expressa aqui na Confissão, né, Batista de Londres, de 1689. Ora lá, recebemos a confissão, segundo afirma, que recebemos Cristo crucificado. O parágrafo afirma que os receptores dignos, realmente e de fato, recebem espiritualmente, detalhe para o espiritualmente, e alimentam-se de Cristo crucificado. E de fato, e todos os benefícios de sua morte. Tá? Quais são os benefícios da morte de Cristo? Cite alguns aí, irmãos. Glorificação, ressurreição, sofrimento, envio do Espírito Santo, né? Então, nós comungamos disto de Cristo. Todos os benefícios de sua morte. Tudo que foi garantido na vitória, né? Pisando na cabeça da serpente. Então, amados, a redação aqui é significativa. Ela especifica que na ceia do Senhor nós recebemos e nos alimentamos tanto do próprio Cristo quanto de todos os benefícios de sua morte. Os reformadores insistiram nisso também, que a graça recebida na ceia do Senhor não consiste apenas nos benefícios que Cristo comprou para nós, mas no próprio Cristo. Tá? Por quê? Não tem como eu apartar um do outro. Ou eu comungo dele, ou eu não tenho nada. Tá? Andamos nele, nos revestimos dele. Né? Então, quando participamos da ceia, estamos participando do próprio Cristo. Espiritualmente, para ficar claro. Como a segunda confissão evéltica afirma, né? O próprio Cristo é a coisa especial e a substância da ceia. Está lá no capítulo 21 deles. A principal bênção recebida é a comunhão com o próprio Cristo. Todas as outras bênçãos vêm em ou através de Cristo. Tá? Ele é o meio. Cristo é o intercessor. Esta é uma verdade que não foi simplesmente forjada.
através dos debates da Reforma, a respeito da ceia do Senhor, mas está fundamentada na própria Escritura. A Bíblia, em nenhum lugar, afirma que recebemos qualquer bênção que não seja em Cristo. Por exemplo, Efésios 1:3. Em João 6, Jesus enfatizou que participamos dele pela fé, não apenas de seus dons, pois ele é o pão da vida. Correto? Não é isso que ele diz? Comer o quê? Da carne dele e beber do sangue dele. Então, ou seja, não tem como nós queremos desejarmos ou até mesmo sermos beneficiados de Cristo sem ser ele próprio nos beneficiando. É isso que nós precisamos entender. Então, quando eu participo da ceia, eu estou comungando com o próprio Cristo. Tá? Do mesmo modo, nas palavras da instituição, Jesus disse, isto é meu corpo, e não isso representa todas as coisas que eu ganharei para vós na minha morte. Na própria ceia, quando ele institui, Mateus 26, ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, como cantamos, né, num hino familiar, nós provamos-te, ó pão vivo, e desejamos ainda banquetear-nos contigo, bebemos de ti a fonte, e temos sede de que as nossas almas se saciem. Tá bom? Então, isso é alimentar-se espiritual, né? E alguns detalhes a mais aqui. Vale a pena notar que, embora a confissão afirme que os participantes dignos realmente e de fato recebem espiritualmente e se alimentam de Cristo. E tal afirmação não significa que esta alimentação de Cristo só ocorre durante a ceia do Senhor. Tá? Henry Bullinger escreveu na segunda confissão evéltica, comentando as palavras de Jesus sobre comer a sua carne e beber o seu sangue em João 6. Tá? Ele comenta da seguinte forma, abre aspas, e o comer da carne e o beber do sangue do Senhor é tão necessário, né, para a salvação que sem ele nenhum homem pode ser salvo. Lembrando, eu preciso crer nele. Quando nós cremos no Evangelho, nós estamos recebendo a pessoa do próprio Cristo, irmãos, em nossas vidas. Tá? Então veja, mas este comer e beber espiritual tem lugar também sem a Santa Ceia do Senhor, mesmo sempre que, onde quer que, um homem acredite em Cristo. Tá? Calvino disse, engane-se qualquer homem que pensa que algo mais lhe é conferido através dos sacramentos do que é oferecido pela palavra de Deus e recebida por ele em verdadeira fé. Este comungar de Cristo não é algo inerente só da ceia, tá, irmãos? Por isso que está sendo colocado isso aqui. O que é alimentar-se de Cristo? As pessoas pensam, é só a ceia. Não. O momento da palavra é tão especial quanto. Os reformados, eles tinham em alta quista a pregação das Escrituras. Por quê? Eles enxergavam que quando a igreja estava reunida e o ministro da palavra estava ali informando e conferindo a mensagem bíblica, era o próprio Cristo na mediação profética ensinando o seu povo. E pela fé é exatamente isso que acontece. Eis o grande erro de você vir para a igreja e ficar lá com seu senso crítico e não receber a palavra de Deus. Porque o que você não está recebendo não é as palavras do pastor André. Não é o Felipe, não é o Gessé. É o próprio Cristo que com a sua igreja reunida está ministrando ao seu povo. E talvez você esteja falando, não, Jesus, eu não quero receber de você. Olha como é sério. Tá? Isso, para ilustrar ainda mais, esclarecer o que é alimentar-se de Cristo, que não é só na ceia, tá bom? É um meio tangível, como disse. Isso levanta uma questão. Se nós recebemos tudo o que recebemos na ceia do Senhor, a parte da ceia do Senhor, por que então temos que essa ordenança? Né? Para que, se a palavra eu também me alimento de Cristo, por que eu tenho que participar da ceia? Para a resposta, Calvino afirma isso da seguinte forma. É verdade que esta mesma graça nos é oferecida pelo Evangelho, mas na ceia temos uma certeza mais ampla, um gozo mais pleno. Por outras palavras, a ceia do Senhor não é um meio de recebermos um tipo diferente de graça, mas é simplesmente um tipo diferente de meio de graça. Tá? Assim como tem a pregação da palavra, temos a ceia do Senhor. Assim como temos a comunhão dos santos, temos a ceia do Senhor. E eu devo escolher só um meio de graça especial para mim? Não. O crente ele se beneficia de todos os meios de graça. Mas lembrando que é necessário fé.
Fé em Jesus Cristo. Tá bom? Então esses são os meios tangíveis que nós falamos, a qual eu já abordei aqui para os irmãos. Tá? Presença de Cristo. Em quarto, a última parte do parágrafo 7, já caminhando para o final, fala da presença de Cristo, a fé dos crentes, na ceia do Senhor. Ela nega que ele esteja presente corporeamente e carnalmente, irmãos. É verdade que Cristo está presente, a fé dos crentes, em termos de ser recebido por eles e de comungar com eles quando olham para ele em fé. Tá? No entanto, a declaração não diz tudo o que poderia ser afirmado sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor. Há um sentido próprio, no qual poderemos dizer que Cristo está presente na ceia de uma forma objetiva, independentemente da fé de qualquer indivíduo que esteja participando. Talvez a maneira mais fácil de entender isso seja comparar a observância da ceia com a pregação da palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, Cristo está presente independente do fato de alguém acreditar ou não nessa palavra. Tá? Como eu acabei de ilustrar, algumas pessoas não estão recebendo Cristo. Mas significa que por causa daquela pessoa que não está tendo fé, ele não está presente? Não. Não. Tá? Então, nesse sentido, como cantamos, por exemplo, em um dos nossos hinos, Cristo em sua palavra se aproxima. No entanto, apenas aqueles que acreditam na palavra recebem Cristo em suas almas e comungam com ele. Tá? Então, este é o sentido de Cristo estar presente conosco. É um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de estar abraçado com ele e com as suas verdades. Tá? E que as pessoas podem, de certa forma, indignamente recusar tudo isso. Tá? Então, precisamos discernir o corpo. Da mesma forma, poderíamos dizer que Cristo se aproxima sempre que a ceia é celebrada. Ele está presente. Consideramos o caso de um crente que está presente na ceia, mas que guarda o pecado e não se arrepende. De fato, tanto durante a pregação como durante a ceia do Senhor, ele está a saborear na sua mente o último episódio do seu pecado e a antecipar com carinho o próximo. Você acredita que tem pessoas que estão assim na igreja? Está aí sentado, a pregação, Cristo está falando, a igreja está comungando com ele e a pessoa está ainda se deliciando com o seu último pecado e já pensando, ao sair daqui, né, em se deleitar nele novamente. Precisa discernir o que ela está fazendo aqui. Tá? Porque esse não é o sentimento de um salvo. Ele peca, peca. Mas de que forma? Sabendo que aquilo está errado e não se contentando com aquele ato. Amados, isso deve ser algo importante para você e para mim. Num tolo ato de formalismo, que é o que muitos encaram a ceia, num tolo ato de formalismo, toma descuidadamente os elementos, come e bebe. E terá recebido Cristo na sua alma? Pergunta. Terá recebido Cristo? Não. De forma nenhuma. Mas Cristo estava presente tanto na pregação quanto na ceia, admoestando, convencendo, cortejando, convidando e oferecendo-se esse discípulo errante? Misericórdia. Mas ele, pela dureza e pelo amor ao pecado, rejeita Cristo. Que esse não seja o meu caso e o seu caso, irmão. Em nome de Jesus. Tá? Que você pense nisso que está sendo dito aqui. Calvino colocou isso de forma nas Institutas. Abre aspas. E verdadeiramente Cristo oferece e mostra a realidade ali, significada a todos os que se sentam naquele banquete espiritual, embora seja recebida como benefício apenas pelos crentes, que aceitam tão grande generosidade, com verdadeira fé e gratidão de coração. Tá? Então não é desta forma. Acolhe por um ato de simples formalismo e acalentando pecados e premeditando pecar. Isso ressalta a seriedade de comer sem discernir o corpo, o julgamento resultante de que alguém pode trazer sobre si mesmo, que é o assunto do próximo parágrafo que veremos semana que vem. Tá? Então aqui nós abordamos esses aspectos, né, da forma digna de se participar da ceia. E o que é ter Cristo presente conosco? Porque nós afirmamos isso.
mas certamente não é corporeamente que ele está conosco. E também o que é se alimentar dele, tá bom? Aí eu abro para os irmãos, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, esclarecer alguma coisa para o irmão, queira comentar alguma coisa, que o irmão possa falar aqui, tá bom?